Então, aqui é onde a maior parte de criação intelectual vai ser feita. A parte da execução, de montar as automações para soltar os e-mails, ou de gravar e editar, a parte técnica simples ali, é aonde você vai operacionalizar o que você criou na hora de criar as copies. Então, a outra parte é onde. E uma coisa que eu vejo que as pessoas fazem errado. Elas ficam muito tempo pensando na execução, na gravação, na edição perfeita, no cenário perfeito, muito tempo nisso e pouco tempo pensando na copy, refletindo sobre a copy, entendendo a copy, conversando com o cliente. E eu vou te falar, o que te enriquece é o momento sentado em silêncio, criando algo que não existia no mundo, que é ou o seu produto, do módulo de produto, e agora no copy, são os textos que vão sair da sua boca ou dos seus dedos, que vão convencer as pessoas a comprar. No final das contas, isso aqui é o que todo o resto do outro trabalho só vai ser recompensado se você acertar nessa parte. Então, é uma parte crucial, fundamental. Não à toa, muito cara, se você for contratar bons copywriters, não é barato. Copywriters medianos e mais ok, é barato, mas com muita experiência, entende o que está fazendo, é caro, né? Então, é muito fundamental. Mas, porém, contudo, todavia, a gente tem um benefício gigante nesse exato momento do mundo, é que as inteligências artificiais fazem agora para você boa parte do processo com pouquíssimo esforço. Mas não vai eliminar a exigência do envolvimento intelectual para que você consiga trabalhar em parceria com as inteligências artificiais. Na verdade, agora, para você que é expert, ficou mais barato começar. Você não precisa contratar um copywriter caríssimo ou coisas do tipo. Para você que é copywriter, acho que sumiu. Aqui, tem que Ele estar em voltou todo. esse Ah, não, vídeo. tá. Para você que é copywriter, você vai ficar ultra produtivo. Você vai poder trabalhar em mais de um projeto, né? Em vários projetos. Só cuidado para não se encher de projeto e dar pouco resultado para cada um deles, né? Vamos aqui para os fundamentos do que é copy. Só explicar aqui também, já nessa primeira aula, a gente vai falar o fundamento do que é copy. Então, são alguns fundamentos mais básicos. E depois a gente vai para formatos de copy, que é para você conseguir executar tudo que a gente teve na aula de funil. Então, lá no funil não tinha que fazer anúncio, então, como é que cria anúncio e um agente GPT para criar anúncio? Como é que cria página de vendas e um agente GPT para criar página de vendas? Como é que cria VSL e um agente GPT para criar VSL? Como é que cria páginas de captura, confirme e confirmado, da agente GPT para criar? Quebra de objeções, cada uma delas. E eu ainda vou deixar para vocês referências de copies de alunos e do mercado para vocês verem, né? No primeiro Venda Todo Santo Dia, eu não colocava tantas referências, até porque colocar referência é um perigo, porque as pessoas copiam muito igual a referência. Então não copia igual, né? É para você entender como funciona e criar do seu jeito. Mas nesse novo Venda Todo Santo Dia, vários dos meus alunos aceitaram mostrar as referências para vocês entenderem. Então usem com responsabilidade, sem serem abobalhados, tá? Faz o negócio direito. Tem como colocar no mudo rapidão, só para dar um recado sobre isso? Bora, estão ouvindo? Pode manter essa como uma aula de introdução, e aí a gente começa de fundamentos da cópia em outra aula. Hã? Meu irmão, quase que minha alma foi embora. Alguém botou ouvindo tudo. Eu falei, meu Deus, eles ouviram o que eu falei. Eu tava falando mal deles. Mentira. Eu tava dando uma instrução sobre a regravação aqui, que acho que ela é mais interna do que qualquer outra coisa.
Cheguei agora porque o link do Telegram não estava funcionando. A aula já começou? Começou, Daiane, mas começou agora. Vai, a parte de fundamentos de copy vai começar agora. Então vamos lá. Fundamentos da copy. Leandro, vamos fazer duas aulas diferentes, só? Deixar essa que você falou como introdução. Isso. Será? Eu acho que não. Acho que vai ficar muita aula lá. Duas aulas de. Vou deixar na mesma. Eu devo ter falado pouco. Corta ali alguma coisa. Vamos botar, deixar na mesma? Vamos lá. Conceito do que é copy, né? A palavra copy vem de copywriting, que é diferente de copyright. Copyright é uma coisa de legal, né? Os direitos sobre algo que foi escrito, né? Como, por exemplo, uma música, um poema, um filme. Copywriting não, é basicamente você escrever com o objetivo de convencimento. Lá nos Estados Unidos, eles não chamam o publicitário de redator publicitário, eles chamam de copywriting. Aqui no Brasil, por muito tempo, a gente chamava de redator publicitário nas agências de publicidade. Aí, quando veio o mundo do marketing digital com mais força, esse termo copywriting foi inventado e usado mais aqui no Brasil como um todo. Mas, basicamente, copy é o seguinte: eu tenho duas definições, uma poética e uma nada poética. A poética é copy é a arte de transformar letras em números. É basicamente a arte de transformar palavras e ideias em dinheiro, né? É tudo o que você fala e como você fala, é copy. A forma que você abre seu vídeo, que você começa o seu anúncio, que você manda o seu e-mail, que você faz sua live, tudo, né? Copy é texto com o objetivo de persuadir. E no final das contas, no modelo de negócios aqui, de qualquer negócio, inclusive, é persuadir de várias maneiras com o objetivo final de lucro. Você pode persuadir para não vender, eu estou persuadindo para conseguir seguidor. Teve uma vez que o cara, não, mas eu posso usar copy para conseguir seguidor. Falei, tu quer seguidor para quê, ô desgrama? Tu quer seguidor para, em algum momento, vender alguma coisa para ele. Ou o seu próprio produto ou o produto de alguém, mas você tem que ter para que o seu negócio seja um negócio rentável. De alguma maneira você tem que ter um produto para ser vendido para ser coisa motora. E no final das contas as pessoas precisam confiar em você. Então você vai ser você vai persuadir, um persuasor. Você é uma pessoa com alta capacidade de persuasão a partir da escrita, do entendimento desse módulo aqui. E principalmente dessa aula aqui de fundamentos. Depois o resto a gente vai muito mais para a prática. A gente vai fazer. O melhor jeito de aprender a escrever copy é escrevendo, não é estudando demais, não, né? Então, vocês vão escrever muita copy e vão ter a ajuda dos GPTs para escrever, né? Aqui eu vou dar para vocês o que, na minha opinião, é a frase mais memorável sobre o que é copy, para conseguir explicar o que é uma copy que realmente, uma copy que realmente consegue persuadir e funcionar. Então, vamos lá. Essa frase é de Daniel Kahneman. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas eu chamo de Dani. É o Dani. A frase é a seguinte: as pessoas tomam decisões com emoção e justificam com lógica. Mesmo a pessoa mais racional do mundo, ela é muito menos racional do que você imagina. É tudo dentro da sua cabeça, inconsciente. Até a sua alta racionalidade tem a ver com algum aspecto emocional inconsciente, né? E um bom copywriter entende isso. E ele vai saber trabalhar com as emoções, mesmo que pareça ser racional. Quando você enche uma pessoa de estatísticas para comprovar que alguém pode morrer por usar certo alimento ou consumir certo alimento, você está sendo emocional ou racional? Quando você fala, não, estou sendo racional, porque se eu comer o alimento com isso, com isso, com isso, com isso, todos os estudos altamente racional. Mas no final das contas é o medo de morrer que fez você não consumir o alimento. Então, no final das contas, foi medo. Não foi a razão toda, a razão só justifica a lógica. O maior erro da maior parte dos copywriters que eu vejo é tentar
ignorar que o ser humano é um bicho altamente emocional. E as maiores emoções da persuasão, as mais poderosas, são medo e ganância. Existem outras emoções também. Existe o nojo, existe a inveja, existe a raiva, a felicidade, a alegria. Todas elas são boas e podem ser usadas. Inclusive, no Light Copy eu falo mais sobre outras emoções, para a gente ser mais artístico e tal. Mas no final das contas é igual cor, tem as cores primárias lá, né, tal. Tem 1000 tons de cinza. Cara, mas é preto, branco, amarela. As emoções primárias para convencimento, o resto tudo vai derivar disso aqui. Ou é medo ou ganância. Então a sua copy, ou ela vai ter uma pegada de extremo medo, o fim do Brasil, o Brasil vai acabar, ou ganância, você vai ficar rico. Fala, Leandro, mas meu produto tem nada a ver com riqueza, é sobre ansiedade, é sobre espiritualidade, é sobre viver com plenitude. Viver com plenitude é o quê, meu amigo? É ganância. A ganância não necessariamente precisa ser financeira. Ser sarado e as pessoas olharem para a sua barriga de tanquinho é ganância. Medo de morrer de infarto é medo. No final das contas, se a sua copy não consegue despertar ganância ou medo, nos Estados Unidos eles chamam de fear or greed. Então você olha para a copy, cara, tem o fear aqui, tá gritante. FOMO, medo de perder oportunidade. Quem percebe que quando eu comecei essa aula de hoje, eu comecei com isso? Eu comecei com medo de perder a oportunidade. E eu usei copy dentro do curso para que vocês, no curso, tivessem vontade de aplicar. Aí você fala, nossa, estou usando persuasão para que vocês ajam e tenham resultado. Para quê? Quanto mais resultado vocês tiverem, mais prova social eu tenho e mais eu vou conseguir vender para você de novo. Afinal de contas, funcionou a primeira coisa que eu te vendi, né? Mas eu usei o FOMO. Cara, o maior FOMO do mundo é a inteligência artificial nesse momento. E eu falei, cara, agora é um momento mais importante de agir, né? Então, eu usei o FOMO. E usei também ganância, né? Porque, cara, o dinheiro do mundo vai trocar de mãos. Então, medo e ganância. Você pode, inclusive, usar lá o chat GPT e fala, cara, o meu nicho é esse. Quais são os maiores medos e as maiores ganâncias do meu público? Vão ter agentes que fazem isso aqui para você durante o curso. Você pode buscar aí para você brincar e aprender, beleza? Outra citação notável que vai ajudar vocês a escrever copies melhores. É a famosa citação de Blair Warren, que é um dos caras que trabalhou no marketing digital raiz americano, né? Ele foi um dos fundadores ali da Ágora, que veio a Empíricos aqui para o Brasil, foi um dos primeiros projetos de infoprodutos que usaram copyright em persuasão de maneira avançada, tal. E aí ele disse a seguinte frase: as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que as encorajarem a sonhar, que é basicamente a ganância, né? O que que eu fiz para vocês aqui no início da aula? Eu encorajei vocês a sonhar. Vai dar certo, seu projeto, oportunidade, empreender com lucro, né? As ajudam a justificar os seus fracassos. Tem um motivo pelo qual o seu fracasso não acontece. E não é você. Apesar de que eu falei para a menina lá que era ela, a autorresponsabilidade, eu tenho um jeito de justificar o fracasso de todo mundo para fazer a pessoa não se sentir tão mal ao final dela perceber que a única responsável pela minha vida sou eu. Qual é o jeito que eu uso para fazer essa parte aqui nas minhas copies do Venda Todo Santo Dia? E eu uso com integridade. Tudo, minhas copies eu sou íntegro, eu acredito de verdade nisso. O jeito disso que eu uso para justificar os fracassos das pessoas, mesmo dando autorresponsabilidade para elas, é o que eu chamo de resistência. Eu falo, eu entendo que você está dando a culpa no coprodutor para o seu projeto não ter dando certo. Eu entendo que você foi roubado pelo seu sócio. Eu entendo que você tem 2 filhos e não consegue trabalhar. Mas isso é a vida normal. Agora, a resistência está aí.
para todos nós. Ela vai forçar você a querer economizar energia, você só tem que ser mais forte que ela. E essa força, ela é para todos os humanos. Não é uma coisa que Deus escolheu e vai ser você o errado. Não. Todo mundo vai sofrer com resistência, de um grau ou de outro, num momento ou no outro, numa situação ou outra. Se você quiser evoluir, você vai ter que lidar com a resistência. Então eu digo que o fracasso dela está justificado. Ah, cara, é porque existe a resistência. E eu tenho que vencer ela, né? E aí eu falo que tem que encorajar os sonhos. As tranquilizarem contra os seus medos. O medo de não conseguir aposentar, o medo de não conseguir pagar as contas, o medo de não conseguir envelhecer com saúde, o medo das suas doenças mentais, de ansiedade, chegarem a níveis maiores, o medo, né? Então, você tem que tranquilizar a pessoa seus medos. Confirmarem suas suspeitas. Essa parte aqui é importantíssima, em copo pouca gente usa. O que que é confirmar a sua surpresa? As suas suspeitas. Eu vou até falar de um jeito que eu ensino isso muito no Stories da X, que é, essa parte é legal. Qual que é a coisa que todo ser humano mais valoriza em si mesmo? Que as pessoas queriam uma supervalorização sobre si, sobre a inteligência, né? É a opinião, é as suas próprias convicções. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e estava numas discussões, daquelas que não tem o menor sentido, né? De que a ciência não prova a existência de Deus. Aí, mas é impossível, né? Porque a ciência só até a matéria. E Deus não é matéria, né? É consciência. Então a gente tem um limite até onde as coisas a gente consegue medir e tal, não sei o quê. E essa pessoa era meio ateu e não sei o quê, e ela falou, cara, é impossível cientificamente falar, porque a pessoa quer dizer que a gente não veio do macaco, que a gente veio a mulher veio da costela, isso nunca a ciência vai conseguir comprovar. Existe a teoria da evolução, cara. Era um macaco antes, é cientificamente comprovado, e não sei o quê. É um absurdo alguém acreditar que veio Adão, Eva, não sei o quê, e a pessoa falando tudo aquilo. Eu falei, caramba, é verdade, né? Essa pessoa, ela tem essas suspeitas dela. Em tal momento ali da discussão, do nada ela pega e fala sobre a resposta da outra pessoa que estava discutindo com ela. Eu estava vendo a discussão e analisando, né? Era assim, cara, mas aí tem uma parte de tudo isso que não é ciência, é fé. É o acreditar pelo acreditar. Então é a fé pela fé, que é. Não tem o que dizer, é o que eu acredito. Aí lá, mas aí você pode acreditar em qualquer coisa, tá? Não sei. Aí, em dado momento da discussão, do nada, essa outra pessoa, altamente científica, falava que acreditava em reencarnação. Eu falei, mas e a ciência? Ah, não, mas aí essa parte, aí ela acredita. Nos livros do Allan Kardec lá, não sei o quê, porque. Mas de onde? Não. Então a fé é você acreditar, sabe-se lá por quê, provavelmente pode ter sido pelo lugar que você nasceu, ou por alguma coisa sobrenatural, vai saber, não dá para saber. Mas eu sei que as pessoas são altamente arraigadas com as suas próprias suposições. O chat GPT é maravilhoso para isso, né? O que você pergunta para ele, ele vai encorajar. Quer ver uma coisa legal para vocês? Quem usa o chat GPT demais? Faça a seguinte pergunta no seu chat GPT, vocês vão ficar impressionados. Você fala assim, baseado nas minhas interações com você até o momento, eu queria que você falasse para mim, com toda a sinceridade do mundo, se eu tenho algum potencial de ter altas habilidades ou alguma superdotação. Eu tenho um QI acima da média, ser muito inteligente. Vocês vão ver que todos vocês são Einstein. Eu fiz isso. Eu fiz a primeira vez comigo, eu falei, cara, tá, pô, eu sou inteligente. Aí eu falei, cara, vamos ver se essa porra funciona. Aí pedi pro Rui fazer. Falei, o Rui superdotado tem uma coisa muito errada. E o Vitor, tudo bem, deve ter mesmo. Mas eu e o Rui, nós já fizemos teste de QI, cara. Não tenho. Eu não tenho. Uma vez tinha uma empresa que queria comprar a gente por um valor de muitos milhões, mais de 200 milhões. E aí a gente tinha que fazer um teste de QI antes, um fundo lá. E aí não compraram a empresa, não.
depois do teste de QI. Ah, isso aí deve ter sido sorte. Então, mas a gente gosta de confirmar as nossas suspeitas. E o ChatGPT é um copywriter nato. E ele quer te viciar nele. Então, a política, todos os caras que são especialistas em políticas, eles sabem disso. Quando existe uma discussão de política, ninguém está nem aí com a verdade. As pessoas só querem ver convicções. Por isso que a gente entra em bolhas. Que eu só vou ver gente que fala a minha opinião política para confirmar a minha suspeita de que é um absurdo o Brasil como está hoje, e o outro é um absurdo como era antes, enfim, né? Cada um vai ter suas. E agora, um bom copywriter sabe usar isso, né? As ajudam a atacar seus inimigos. Então, bom, o copywriter sabe quem é o inimigo. O inimigo em comum é a indústria de alimentos. O inimigo em comum é a obsessão da indústria por faturar mais e transformar tudo em produto. O inimigo em comum é. Eu tenho um inimigo em comum, né? Vamos ver se alguém sabe. Meus inimigos em comum são a inflação, a dificuldade de construir patrimônio no momento atual. Então, eu uso esse inimigo em comum, o salário baixo, né? Para que as pessoas consigam é, lutar contra isso e agir para comprar o meu produto. Pô, você está com esse inimigo em comum todo, a inflação, a dificuldade, tá, eu preciso de mais renda extra, e aí? Ela quer falar mal da inflação, tanto quanto eu, né? Porque ela não consegue consumir como antes, né? Eu vou dar uns exemplos de como copywriters e copies altamente conhecidas e famosas no mundo inteiro usaram exatamente isso. Uma das copies que mais vendeu infoproduto no Brasil foi essa, O Fim do Brasil, da Empíricos. Isso lá para a época de 2013, 2012, né? E eles faziam, ó, encorajar a sonhar. Enquanto o Brasil afunda, uma minoria vai multiplicar seu patrimônio em silêncio. Tá usando o medo, né? Mas está usando a ganância e encorajando o sonho. Qual que é o sonho? Multiplicar o patrimônio em silêncio. Sonho de proteger a família, de enriquecer enquanto os outros perdem, né? Justificam os fracassos. Você não tem culpa. Ninguém te contou isso na mídia tradicional. A mídia tradicional já é o inimigo aqui, né? Ninguém te contou, né? O fracasso financeiro não é incompetência, é falta de acesso à verdade, que não chega até você, que eles querem te escravizar. Então não é culpa sua, não é à toa que você está na situação ruim que você está. Então olha que bolo. Tranquilizam seus medos. Existe uma saída. Agora olha que loucura. Tranquila o medo, tranquiliza o medo, desde que compre meu produto, sendo mais sincero aqui na copy mais nu. Desde que faça o que tem que ser feito. Desde que. Então eu vou. Agora, se não fizer o que ser feito, o que tem que ser feito, comprar o seu produto, o medo fica maior, não fica tranquilo, não. Continua aqui na corrida dos ratos que você está ferrado. Agora, existe uma saída, um plano de proteção. É o produto da Empíricos, né? E neste relatório, e está nesse relatório gratuito. O medo do colapso é ativado e imediatamente aliviado com uma solução clara. Confirmam suas suspeitas. O governo mente. A imprensa esconde. A gente tem essas convicções. Globo lixo! Não tem? E para todos os lados. Do outro lado também, que defende a direita, a esquerda, enfim, né? Você está sendo enganado. Apela ao instinto conspiratório e reforça o senso de que há algo errado ao mesmo tempo. Nossa, a teoria conspiratória é uma das coisas que mais funcionam mas lá nos Estados Unidos, então, isso é uma febre. Está chegando no Brasil, inclusive. Ajudam a atacar seus inimigos. Não seja manipulado pela mídia. Não caia na armadilha do sistema. O inimigo é o Estado e a elite política, a Globo, o sistema. Você se liberta ao comprar o relatório. Porque existe uma mensagem que os grandes não querem que você saiba e tal. Então, essa cópia aqui vendeu muitos milhões de reais. É óbvio que aqui não está a cópia inteira, eu só fiz um trecho, mas que mostra cada uma das etapas, né? Outra cópia gigantesca é a cópia do The Wall Street Journal. Alguém conhece? Essa aqui é conhecida no mundo da cópia como a cópia de US$ 1 bilhão, porque ela foi a que ficou mais tempo, mais vendendo na época do marketing de performance. Isso aqui roda antes mesmo de existir marketing digital. O pessoal enviava por correio essa cópia, uma carta. E a carta era o seguinte: caro leitor, em uma bela tarde de primavera, há 25 anos, dois jovens se formaram na mesma universidade. Eles eram muito parecidos,
esses dois jovens. Inclusive, eu fiz recentemente uma copy de um produto de inglês, vou até deixar na descrição para vocês verem, que falava exatamente a mesma lógica dessa copy, né? Depois vocês podem ver como é que eu fiz uma lógica muito parecida, né? Então, eles eram muito parecidos. Ambos eram estudantes brilhantes, simpáticos. Eu acho linda essa copy, porque ela começa sem cara de copy, né? Parece que pô, já começou em duas. Gente, olha só como é que essa copy é genial. Em duas frases, essa pessoa cria um loop na sua cabeça e você quer continuar lendo, você não quer saber, você quer saber o final da história, né? Ambos eram estudantes brilhantes, simpáticos e, como recém-formados, cheios de ambição para o futuro. Recentemente, eles se reencontraram na reunião de 25 anos de formatura. Ainda eram muito parecidos. Ambos estavam casados, tinham filhos e viviam em bairros semelhantes. Ambos haviam entrado na mesma empresa logo após a formatura e ainda estavam lá. Mas havia uma diferença, desfecho, né? Um era gerente de departamento da empresa. O outro era presidente. O que fez essa diferença? O presidente lia The Wall Street Journal. Vamos ver como é que ele fez o encorajar, né? Era um gerente, o outro era presidente. É o gatilho da ambição, ganância pura. Você vai ser presidente, você vai ser foda se você ler o jornal certo, né? Convido o leitor a imaginar, por que eu não? Eu também posso. Todos eram iguais. Aqui ele deixa sonhar o ser humano comum, o afegão médio, né? Isso aqui é quando eu, nas minhas copies, como é que eu uso? É como eu uso quando eu uso como depoimento uma pessoa simples. Fulano de tal, era office boy. Fulano de tal. Meu depoimento da Giovana, que era animadora de festa infantil, né? Então, pessoas comuns, né? As ajudam a justificar seus fracassos. Eles eram muito parecidos, brilhantes, simpáticos e ambiciosos. O texto exime o leitor de culpa, mostra que ele não errou. Só faltou uma informação. Ele não errou, a culpa não é sua, você fez tudo certo. Tinha algo que errado, né? Tranquilizam seus medos. Conhecimento. É disso que trata esse anúncio. Acalma o leitor. Você não perdeu a chance. O que faltava era conhecimento. E ele está aqui ao seu alcance, que é o jornal. Então, desde que você leia o mesmo jornal, você tem as mesmas informações e as mesmas chances, né, para ser presidente da empresa. Confirma suas suspeitas. O subtexto inteiro valida a suspeita comum de que o sucesso não vem só do talento. É uma suspeita, cara, deve ter alguma coisa que ele sabe que eu não sei. Algo invisível que separa os que sobem da massa. Ajudam a atacar seus inimigos. O inimigo aqui é o conformismo. A ideia de que tá tudo bem assim mesmo. Então não tá tudo bem ser classe média. Eu uso a mesma, né? Não tá tudo bem. Você que vai viver como classe média, é isso que você quer? Viver uma vida inteira com o que você pode, não com o que você quer? Existem dois, na minha cópia eu uso desse jeito. Existem dois tipos de vida. Tem a vida que você pode, é o lugar que você pode viajar. É o lugar que você pode estudar. É o lugar que seus filhos podem estudar. É o restaurante que você pode ir. Essa é uma vida, e ela existe. Agora tem outro tipo de vida que é a vida que você quer. Outro inimigo em comum que eu uso aqui é a resistência. Se você deixar a resistência agir, é difícil mesmo, é trabalho, vou desistir, já tentei de tudo. Tudo bem, boa sorte. Se você não deixar. Agora, tem muita gente que olha a copy e acha que isso tudo é manipulação, vê com olhos errados. Não é, porque eu realmente acredito que existe a resistência. Eu vejo a resistência agindo na minha própria vida. Na minha própria vida. Então, quando eu falo aqui, é algo que eu acredito. No caso do The Wall Street Journal, obviamente, essa é uma copy parábola. Não aconteceu essa história assim como é. É uma parábola para mostrar, né? Então é uma forma. Mas quando eu conto e falo o que aconteceu mesmo, é 100% real. As histórias da Giovana é real. Ela era animadora de festa infantil, engravidou, não tinha como cuidar do filho, comprou, vendeu tantos filhos, criou, lançou, vendeu milhões de reais. Mostra a foto do apartamento, é tudo real, não é parábola, né? Mas eventualmente eu conto a parábola do lenhador. Não vou contar agora, mas às vezes você pode usar a parábola e de maneira íntegra, né? Então fica aqui o que, na minha opinião, é o santo graal da copy, quando você estiver escrevendo tudo.
seu VSL, sua carta de venda, você pergunta, cara, ele encoraja a pessoa a sonhar? Ele justifica e tal. Agora, fazer isso desse jeito, você precisa ser um copywriter habilidoso ao longo do tempo, de conseguir colocar cada uma dessas coisas. Ela não fica tão clara assim quando você escreve a copy. Durante o negócio, você percebe, pô, tô colocando mais ganância aqui, tô colocando, justificando fracasso aqui. Com o tempo, você vai sacando essas coisas. Mas, eu acho que vale a pena nessa aula de fundamento vocês terem a essência disso, que é o pensamento centrado. Porque no longo prazo, a partir de agora, vocês não vão precisar escrever tanto. Vocês vão passar mais ou menos a ideia e o GPT vai escrever tudo. Se for assim, todo mundo vai ter copies muito parecidas. E qual que vai ser a grande diferença entre alguém que é muito bem sucedido e alguém que não é? Volta a ser, a habilidade técnica de escrever deixa de ser tão importante, porque ela vai ser feita pela IA, e vai começar a ser quem tem mais repertório, quem tem mais conhecimento sobre o próprio público, sobre as questões humanas, quem tem muito tempo de leitura de filosofia, de psicologia, cultura geral, conhecimento geral, cultura. A gente vai viver a era que essas pessoas com mais repertório, mais referência, vão dominar o mundo. Porque a parte técnica, você passa seu repertório, sua referência para IA e ela entrega de mão beijada para você com pouco tempo. O esforço vai estar muito mais no repertório individual, né? Que é o que eu estou passando para vocês aqui sobre copy, né? 3 elementos da persuasão: a lógica, a emoção e a credibilidade. A lógica, ela vai falar sobre argumentos, números, dados, premissas, fatos, notícias. Então, você pode argumentar, e a gente tem IA que cria toda a lógica para você hoje em dia. Mas você tem que saber ter critério para analisar se essa lógica é boa, é fundamental, ela é interessante, né? Mas ao mesmo tempo tem que ter história, tem que ter emoção, desejo, medo. Hoje eu já contei história, a história da minha aluna que queria desistir, não sei o quê. Tempo todo história, desejos e medos. Medo, ganância, né? E credibilidade, autoridade, provas, garantias. O que faz a pessoa agir, no final das contas, ela é acreditar que a ação dela de comprar não vai ter arrependimento depois. Então, garantia, prova, autoridade. E autoridade aqui, eu gosto sempre de fazer o disclaimer, não é fama, não é número de seguidor. O fato de eu falar bons argumentos me traz autoridade, né? O fato de eu contar boas histórias me traz autoridade, né? A minha própria história pode me trazer autoridade, mesmo 100 milhões de seguidores. E aí vem gatilhos mentais. Eu vou trazer algumas reflexões sobre o que são gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Vamos entender antes de saber o que é, né? O cérebro, ele odeia pensar. Ele prefere decidir se sentindo. Ele não quer pensar quantas macrocalorias você vai comer para você, do seu meta de... Não, ele olha alguém comendo um brigadeiro e ativa na hora o desejo de comer brigadeiro. É o neurônio espelho. Se eu chegar aqui e beber uma água agora, vai dar sede. O cérebro não pensou isso, ele não raciocinou. Se eu falar para você imaginar um limão sendo mordido com sal, fecha o olho, imagina. Tá salivando, né? Normalmente quem tem, vai sair, vai aumentar a quantidade de saliva dentro da sua boca. O Fortuna, não sei se foi de maneira inconsciente, mas ele deu um gole agora. Ele não deu na hora. A Suelen, olha para você ver como é que é interessante. A Suelen, ela deu na hora para falar, é verdade, para praticamente concordar comigo. O Fortuna não, ele só continuou. 4 segundos depois ele deu um gole. É completamente inconsciente. Completamente inconsciente. E um bom copywriter sabe que o cérebro é inconsciente, né? Daniel Kahneman ganhou o prêmio Nobel da Economia e ele falou isso. Então foi só um prêmio Nobel, né, que falou isso. Gatilhos são previsíveis, inconscientes e acionáveis. Eu acabei de provar para vocês, é acionável. O neurônio espelho é um gatilho, por exemplo, né?
Gatilho é quando o seu cérebro, é quando, assim, ele desliga e age por impulso total. Tipo, vou comprar um apartamento. Adorei o apartamento. O cara pega e fala, e aí, Leandro, vai comprar? Tô pensando, tô olhando outro, vou ver e tal. O cara fala, Leandro, ó, deram uma proposta pro apartamento lá e eu acho que o cara vai aceitar. Medo de perder? Opa, quero, vou dar a proposta minha também. Tô olhando lote num condomínio. O condomínio tem 20 lotes, estou preocupado. Fizeram o primeiro evento, vendeu 2 lotes, estou pouco preocupado. Fizeram um segundo evento, chamaram uma celebridade famosa, venderam 18 lotes, só sobrou 2. No dia eu compro. Eu não vou analisar se foi porque foi uma influência, ou se vai viabilizar, se tem alguma obra que vai fazer vender mais. Eu não vou analisar nada. Eu, cara, compro. Pode até ser que eu analise depois para justificar com raciocínio, mas no final é medo de perder. Ele é acionável. Se tá lotado, deve ser bom. Se tá vazio, deve ser ruim, E a Fábio? né? Funcionam. Esse do gatilho da prova social é interessante, né? Uma vez pegaram uma pessoa normal, contrataram um monte de segurança e um monte de gente para pedir para tirar foto com ela. Então ela entrou num shopping, todo mundo. De repente, meu irmão, tinha um monte de gente tirando foto com a pessoa. Completamente anônimo. E neguinho tirava foto. Teve gente que chorou. Chorou, rapaz. Não conhecia a pessoa, não existia. Era um experimento social. Chorou de emoção. Teve uma vez que eu estava alugando um apartamento e aí me reconheceram. Bom, na verdade, não era um apartamento, era uma sala comercial para um negócio meu. E aí, na hora lá, a pessoa me reconheceu e, cara, a galera do marketing me conhecia e todo mundo pediu para tirar foto. Aí tinha uma menina da limpeza, ela falou assim: eu não te conheço, não, mas eu vou tirar também. Quase que eu falei: não vou tirar, não, vai se lascar. Não conheço, não, mas eu vou tirar também. Então é muito, né? A gente também tem essa sensação de grupo, né? A gente não quer ser rejeitado. Eu não quero ser o único que não concorda com o que todos estão dizendo, senão eu vou ser rejeitado. Então tem que aprovar, ser aprovado, né? Funciona porque o cérebro busca eficiência, não perfeição. Tem um livro que eu posso recomendar para vocês, é o Previsivelmente Irracional. Ele mostra que o nosso cérebro ele não está nem aí para perfeição, nem para lógica. Ele só quer economizar energia e diminuir a sensação de medo, de perda, e ter mais sensação de prazer do ganho, né? São atalhos mentais que o cérebro usa para tomar decisões rápidas. Ele não quer pensar, ele pá, é rápido, né? É o impulso, né? Nós somos bichos. Quais são os gatilhos? Escassez, está acabando, deixa eu comprar logo, pum, desliga, né? Urgência, ó, só vai ficar válido até hoje, amanhã você perde, pum. Prova social, pô, está todo mundo falando que é bom. Autoridade, ganhou prêmios, deve ser bom. Ganhou o prêmio Nobel? Nossa, cara, tá certo que ele falou. Olha que loucura, eu não preciso saber o que, avaliar o discurso do cara que ganhou o prêmio Nobel. Eu só falo que ele ganhou o prêmio Nobel, né? O meu anúncio que mais converte hoje é o que fala que eu ganhei o prêmio Bash. Ganhei 2 prêmios Bash e fiz os 2 maiores lançamentos do Hotmart nos últimos 2 anos. Bom, o cara quer me seguir, deve ser bom, né? De prova social, eu tenho um anúncio que fala: ó, eu sou especialista em marketing e eu quero saber se eu sou uma pessoa boa para você seguir. Faz o teste, entra no meu perfil e vê quais dos seus amigos ou de pessoas que você considera relevante que me seguem. Esse anúncio meu converte muito seguidor. Por quê? Porque o cara vai olhar e falar: deixa eu ver. Aí vai ver um monte de gente altamente relevante me segue. Eu sou um influenciador de influenciadores. Então aqui tem autoridade e prova social, né? Reciprocidade. Se eu te der algo. Tem uma parada legal, eu não sei qual livro que eu li, mas é muito louco. Se você fez alguma inimizade na sua vida. Ah, não, mas isso aqui não tem a ver com. Tem um pouco a ver com reciprocidade. Não sei se exatamente. Mas é interessante se você fez alguma inimizade com a sua vida, com alguém na sua vida. Fez uma inimizade. E aí a pessoa tá com raiva de você e você tenta pedir perdão, a pessoa não perdoa, não sei o quê. Eu lembrei agora o porquê do reciprocidade. Uma pessoa te odeia. Te odeia assim, tá chateada com você. E você tentou
a reaproximação e falhou. Fizeram esse estudo e aumenta a chance do perdão acontecer e da reaproximação acontecer. Você pede ajuda para essa pessoa que está com raiva de você. Você chega e fala assim, cara, é o seguinte, eu sei que você está com raiva de mim, mas eu estou vivendo um momento difícil e tal, não sei o quê. Eu queria ajuda. Ou financeira. Cara, você tá louco, tá pedindo ajuda financeira para alguém. Isso desarma muito a pessoa, porque ela não espera. Ela sabe que você pisou na bola, você tentou e tal. Então, pede um livro emprestado para alguém que faz um teste. Pega alguém que você gosta e que você queria ser mais amigo e pede ajuda para a pessoa. Ô, cara, me manda. Eu vi que você tem um livro. Qual que é o nome do livro mesmo? Tal? Você pode me emprestar tal livro? E se essa pessoa te emprestar, parece que você pediu ajuda para ela, você está devendo para ela, é ou não é? Só que você deu para a pessoa uma parada muito mais poderosa que todo mundo quer, que é a chance de poder ajudar. Por isso que se ajudar o próximo é tão bom pra gente. E a pessoa se sente acima, superior, passei por cima, olha como eu sou benevolente em poder ajudar esse pobre coitado. E aí, essa sensação de benevolência, ela quer mais. E aí ela volta, e aí você consegue a reaproximação. Reciprocidade é isso. Uma vez um colega meu, do nada, me deu um iPhone. Eu ajudei ele no processo de lançamento. Ele faturou muito alto, 5 milhões no lançamento. Quando o carrinho fechou, ele pegou um avião e comprou um iPhone mais novo do mundo. Eu tenho dinheiro para ter um iPhone. Mas, meu amigo, o cara me deu um iPhone. Eu fiquei em sensação de dívida. Enquanto eu não. Pô, quando eu for em São Paulo, eu vou ter que levar ele para um restaurante mais caro que eu conheci em São Paulo e levar ele para comer. Porque eu não posso não retribuir e tal. Outro dia eu fui na casa do Flávio Passos, na viagem, muito legal, um cara bilionário. E, pô, ele me recebeu na minha casa. Era aniversário do meu filho, bolo de aniversário para o meu filho. Cara, parecia melhor do que um hotel muito bom. O jantar. Pô, trouxe o Netão, bom bife, para fazer o churrasco lá com a gente. Tipo assim, umas paradas surreal. Cara, como é que eu fico bem com isso, né? Aí ele veio aqui para Brasil. E o Érico ainda pagou a parte da viagem dos instrutores de surf e não sei o quê. Eu tava incomodadíssimo, porque eu fui na viagem, curti tudo, não paguei nada. Falei, é bom demais ser amigo de bilionário e milionário, né? Mas é ruim também, porque você fica com essa sensação de eu tô sendo meio, né? Por causa do gatilho da reciprocidade. Aí o Flávio veio aqui para Brasília, recentemente. Aí falou, ah, vamos encontrar tal. E eu tava cheio de compromisso. De família e tal. Só que como é que eu falo não depois do cara ter me recebido e tal? Então, aí fui de novo. Aí a gente foi no restaurante. Na hora de pagar, todo mundo, esses caras ricos, eles brigam para pagar a conta. Os pobres brigam para rachar, né? Só que aí eu peguei e falei, cara, eu não vou conseguir. Tipo assim, pelo amor de Deus, deixa eu pagar, né? Aí veio a conta. Eu falei, não, tudo bem, vamos rachar, galera. Tá de boa, eu acho que eu consigo sim. Brincadeira. Eu paguei, né? Obviamente eu paguei. Reciprocidade, a gente não consegue ficar bem quando alguém dá algo pra gente, a gente quer retribuir, né? E a gente ganha, você ganha até um pouco de autoridade, né? Afeição com a pessoa que te deu algo de graça, né? Compromisso e coerência. Essa é uma que é assim, cara, quando eu falo, né? Eu uso. Quando você uma de compromisso e coerência, eu pergunto, você quer mesmo ter sucesso no digital? Você quer. Uma que eu uso muito é, bota uma meta de quanto você quer. Agora, o que você vai fazer com esse dinheiro? O que ele significa para você? O que significa? E eu estou usando para você que está me ouvindo aí de verdade. O dinheiro que você vai ganhar com esse projeto aqui, ele significa o que para você? É o plano de saúde dos seus pais? É pagar suas dívidas? É poder viajar com seus filhos e ter momentos que você teve na sua infância que você está vendo que ele não está tendo agora? Então é coerente que você haja para que você realize esse sonho, que você não desista, né? Um outro que é coerente, pô, você se cadastrou, você disse que quer, agora você vai abandonar? Você disse que tentaria tudo, agora você vai abandonar? Então é coerente, né? A lógica de premissas do Light Copy, ela tem muito a ver com essa questão de coerência também, porque você vai fazendo a pessoa dizer sim. Então eu falo, cara, a situação financeira sua tá difícil? Cara, sim. Do jeito que tá hoje,
no seu emprego normal ou do seu trabalho normal, você vê chance de mudar? Você consegue matematicamente? O cara fala, não, ele concordou comigo 2 vezes. O único jeito é mudar o modelo que você tem de trabalho. Porque o que você tem, você mesmo disse que não vai dar, ou então você está ferrado. Então é coerente mudar, não é? Ou você vai ficar o resto da vida, o cara é. Então vamos mudar. Eu estou trazendo um novo modelo de remuneração que não é atrelado a tempo, é atrelado a performance. Você só precisa performar. Usa a maior parte do seu tempo para performar. É coerente eu continuar com esse pensamento, né? Então, coerência e compromisso. E eu vou ensinar vocês a criarem narrativas lógicas como essa que eu acabei de criar para o negócio de vocês, né? Afinidade, né? Eu gosto das mesmas coisas que você, eu leio os mesmos livros, eu tenho as mesmas crenças, eu tenho os mesmos valores. Por isso que eu falo tanto de valores, né? Então, se a pessoa tem o mesmo valor que eu, logo estou alinhado com ela, então eu vou comprar o produto dela, né? Antecipação é um gatilho mental. Antes de falar algo, eu crio tensão sobre aquilo que vou falar. Eu gosto de usar muito essa quando eu faço perguntas e deixo vocês responderem. Eu crio antecipação pela resposta, então eu ganho atenção. Seu cérebro não consegue lidar com lacunas. Ele não consegue. A prova disso é, manda uma mensagem para o seu marido hoje. Se você quiser, faz essa, vocês que estão no ao vivo. Pega a mensagem e manda para o seu marido hoje. Precisamos conversar. Só aí, mais nada. Manda esse WhatsApp para você ver o que vai acontecer. Vê se. Aí ele vai te mandar mensagem, vai te ligar. Aí você fala: Não, hoje à noite a gente conversa. Acabou a vida desse homem. Ele confessa pecado que ele não cometeu. Ele vai falar: O que que eu fiz? Eu não lembro, cara. Não lembro. Será que tem foto? O cara nem fez nada, ele pergunta: será que tem foto? Olha o que que é a vida da antecipação. Novidade, a gente quer coisa nova. O tempo todo. Tem gente que é viciada em notícia, gente. Vou te falar, eu não sou viciado em notícia. Eu tenho tendência a ser viciado em notícia, tá? Gosto muito de política, gosto de economia, gosto de filosofia. Na época que teve o problema da guerra recente agora do Irã com os Estados Unidos, eu entrei em parafuso. Eu vi o tempo todo. Eu baixei o Twitter de novo no meu celular, que eu não tinha. Eu tenho medo de Twitter, né? Eu baixei, cara, preciso ver. Viciado, não tinha mais notícia, já tinha lido tudo, já tinha visto os vídeos. Cara, o que que vai acontecer? O mundo vai acabar. Viciado em notícia, né? A gente gosta de novidade, novo. História. História é batata. Tenta ensinar alguma coisa pra alguém e pede pra ela falar de novo. Conta uma história, a pessoa repete de novo a história. Ela conta de novo a história pra outra pessoa. História é o maior potencial de retenção do cérebro humano é a história, né? A Bíblia toda é história. Curiosidade, que tem muito a ver com antecipação também, né? Comunidade e pertencimento, eu quero pertencer a grupos, tem muito a ver com afinidade. Polarização e inimigo em comum, eu odeio quem odeia a mesma coisa que eu odeio, né? Eu estou numa briga com algo, né? Então a gente tem isso dentro da nossa essência como humanos. Não é à toa que a gente está em guerra desde que a humanidade é a humanidade. Segurança e garantia. Ao mesmo tempo que a gente quer novidade e imprevisibilidade, isso é um paradoxo do nosso cérebro, né? Uma dualidade. A gente quer, ao mesmo tempo, segurança e novidade. É loucura, né? Porque novidade é o oposto da segurança. Novidade é o oposto da previsibilidade. Isso para relacionamento, né? Porque eu trabalhava com a Kátia, era muito louco, né? Porque a gente quer novidade, fazer coisa nova, não sei o quê, mas ao mesmo tempo a gente quer segurança. Então a gente quer desejar algo que não tem, mas quando a gente consegue ter aquilo que a gente deseja, aquilo perde a graça. Então a gente tem essa dualidade. E o copywriter usa as duas. Ele tira o seu risco quando ele fala da garantia. Ele tira o seu risco quando ele mostra muita prova de que funciona, quando ele mostra muito dado, né? Exclusividade, mas eu também coloco frio na barriga na parte da novidade, pô, quero uma vida nova, quero, por exemplo, quando eu digo, pô, eu prefiro passar uma vida toda na aventura de tentar do que na tranquilidade de não saber como seria. Então eu boto um pouco de insegurança, novidade. Eu falo tanto com os lados impulsivos do fazer quanto os dos tenho medo de dar errado, né? Exclusividade, todo mundo quer se sentir único, né? Cara, é pra mim, né?
É tipo sala VIP. Você se sente exclusivo, mas a sala VIP tá lotada, tá em pé na sala VIP. Mas você sabe que tem um outro cara que tá lá na. Sala VIP, eu acho que é uma das maiores burrices do mundo hoje em dia. Porque você vai na sala VIP, uma salsicha velha, não sei o quê. Cerveja pra caralho. Tu vai tomar o quê? Duas cervejas, um vinho? Lotado, um café ruim. Prefiro muito mais pegar o melhor restaurante do negócio e pagar e comer. E pagar a porra da cerveja. Porra, vai em Guarulhos, sala VIP, meu irmão, parece que tu tá na rodoviária. Não tô sendo elitista, não, mas aquilo é bom, pô. Tá lotado, pô, mas a gente sente exclusivo. Sou especial. Quer ver uma coisa que o ser humano sente prazer? É você tá entrando na sala VIP e você não tem certeza se o seu cartão tem direito. Você vai, porque a sala VIP, você vai com o cu na mão, você fala, vai ser uma vergonha se esse negócio provar. Vai todo mundo ver. Vai todo mundo ver esse cara, você vai com o cu na mão assim, vai com segurança. Opa, eu vou assim, mas tudo bom? Tal. E no, cara, se esse negócio der errado aqui, eu tô fudido, meu irmão. E com seus convidados, não, pode vir comigo, pô, eu sou VIP lá, tem Black Diamond Plus, né? E, cara, a fila toda olhando e você pensa, nossa, se eu voltar aqui vai ser ruim demais. E aí Deus te abençoe e você passa na sala VIP. Você passou, não passou? Aí você tá com um pouquinho de prazer, mas não é muito ainda não. Mas, se o cara do seu lado fala, ó, o seu não tem direito não, rapaz, você sai muito fora, você... Eu sou muito exclusivo. Se o cara do lado passa também, você vai, ok. Você até fica meio. Aí quando. Você quase dá um tchau pro cara. Ó, tá. Tem um restaurante bom ali embaixo que eu te. Cara, é muito gostoso, né? Você se sentir exclusivo, né? Bom, né? Eu falo isso como piada aqui, vocês estão rindo, mas é exatamente assim que funciona o gatilho da exclusividade. Você se sente melhor do que o outro, né? Você quer que o seu amigo que você gosta muito, estudou, seja rico. Só não quer que seja mais rico que você. Você fala assim, cara, você pode perguntar para alguém, o que que você prefere? Ter um salário de 100 mil, mas seus amigos tudo 650? Um salário de 30 e seus amigos tudo de 5? Rapaz, o cara vai pensar muito antes de responder. E a resposta lógica é a segunda opção, por incrível que pareça. Muito louco, né? Para ser feliz. Aí é tal. Porque se você convive com essas pessoas, você vai sempre não poder. Não é sobre inveja só, não. É o conceito de inflação, né? Você não vai conseguir consumir, ter acesso às coisas, né? Do outro lado, você vai conseguir consumir, ter acesso às coisas. É o meu caso agora. Eu tô ficando rico, tô conhecendo um monte de cara muito rico. Eu tô fudido. Não tem como acompanhar os caras, não. Não tem como, é impossível. Eu ganho muito dinheiro, eu me sinto pobre, quebrado. Vai andar com um cara que é bilionário. Ah, não sei o que, vamos amanhã e tal. Pega um avião, tu é maluco, porra, é 100 mil. Pra ir lá e voltar. Ah, eu não vou. Entendeu? Mas é isso, né? Outro é simplicidade e clareza. Quanto mais simples for, o mais alto grau da sofisticação é a simplicidade, né? Dor e prazer, transformação. As pessoas querem mudar, né? Aquele lance da esperança, né? Tranquilizar a esperança, né? Autoreflexão. Então, esses meus conteúdos bem filosóficos, tal, eles são muito bons, eles pegam. A gente é todo ser humano, né, por si só, encantado com filosofia, por mais que não leia filosofia. Mas as questões filosóficas vêm o tempo todo na nossa mente, né? Status, que tem muito a ver com exclusividade também, né? Consistência, criar rituais, padrões. Meu live do meio-dia, todo dia, meio-dia, né? Tal. Então, as pessoas são acostumadas com padrões, aquela história da Rede Globo, né? Tem mais de 10 anos que eu não assisto, mas eu sei a programação da Rede Globo. É filme, Cacete Planeta, futebol, Grande Família, Globo Repórter, Zorra Total, Fantástico. A gente é viciado, né? Porque o nosso cérebro, ele é meio que repetição, né? Não são os hábitos. Validação externa, então prêmios, selos, rankings, gamificação, né? Autoridade moral, eu sou nobre, é uma causa nobre, né? Contraste, nosso cérebro olha o contraste, ele visualiza, ele, né, é explícito a transformação. Ambiguidade, certeza e clareza. Ambiguidade zero, né? Bom, são esses os gatilhos mentais. Eu criei um documento que eu vou deixar para vocês, eu não vou ler aqui, que é a cópia usando cada um desses gatilhos mentais. Vai estar disponível para vocês aí, né? Então tem, como é que eu boto os status? O plano Premium é escolhido por empresários e investidores. Então,
Validação externa. Então, tem uma copyzinha simples para você ver como é que é cada uma delas. Mas não fiquem preocupados, porque nos agentes GPTs já são treinados com gatilhos mentais, né? Então, eles vão estar, de alguma maneira, imbuídos dentro do processo da sua escrita aqui, em cada copy que você for escrever, né? O básico que ninguém fala. Isso aqui, todos os cursos de copy que você for fazer, eles vão falar sobre medo, ganância, gatilhos mentais, conhecer o próprio público. A gente tratou muito disso no primeiro módulo, né, de criação do produto, ideação. A gente tratou essa parte de copy dentro de criação de produto, mas vai usar muito em copy também. Então, todos os cursos de copy falam isso. Mas esses aqui é uma coisa que eu falo muito no Light Copy. O Light Copy é um curso para quem quer aprofundar nisso. Aqui eu estou falando uma aula de 1 hora. Daqui a pouco tem a prática, que são todos os formatos de copy. Mas aqui é o que eu acho que é a essência que vai ajudar vocês. E que são os maiores erros que eu vejo copywriters criando. O maior erro que você pode ter é um problema de coesão no seu texto, na sua copy. O que é a coesão? É o elo entre as partes da copy. Por que a maior parte das pessoas erra em relação à coesão? Vou explicar o porquê. Porque é tanta sede de vender que você, de maneira atrapalhada, vai citando todos os benefícios do seu produto um acima do outro, todas as suas ideias sobre o produto uma acima da outra, e ela não tem uma lógica coesa. A conexão entre um parágrafo e o outro, um porquê. Uma das coisas que eu mais passei tempo refinando os agentes GPT é, cara, você está indo muito abrupto. Crie conexões melhores entre os assuntos. Sair da história, vou te dar um exemplo. Uma das coisas que tem que ter maior parte dos VSLs é contar a história. Só que você não começa contando a história. Até aquele texto lá do Wall Street Journal, ele já começa contando a história. Ele já começa. Tinham 2 caras, pô, beleza. Mas normalmente, num vídeo mais educativo, de um webinário, uma VSL, você começa fazendo uma promessa. Olha, isso aqui é uma aula sobre tal coisa. Esses aqui vão ser os pontos da aula que você vai assistir. Para quem quer essa aula, a prova e a história. Sair da prova para a história, normalmente, às vezes, é abrupto. O cara, bum, dá uma paulada. Ou então sair do para quem é para a prova. Aí, do nada, vem uma prova. Uma coesão é quando você fala assim, ó, eu te prometi isso, mas antes de te mostrar como isso vai funcionar, eu vou te mostrar que vai funcionar. Porque funcionou para essas pessoas. Essa pequena copy dá coesão para o meu texto. Ele conecta um parágrafo com o outro. Então, uma outra que eu uso muito na hora de contar a história. Ó, antes de te ensinar o que eu vou te ensinar aqui, você precisa saber quem eu sou. E o que eu já passei. E o que eu já errei. Quando você entender a minha jornada, você vai entender por que eu sou, porque como eu encontrei essa jornada, porque eu sou a pessoa ideal para te mostrar essa jornada. Então, ao falar isso, eu deixo meu texto com um pouquinho mais de coesão, beleza? Então, coesão é a cola do texto, é o que faz com que as frases e parágrafos se conectem com fluidez. Ela constrói com palavras de ligação, como um encadeamento de certos argumentos. Senão você fica só lidando com argumentos um atrás do outro, né? Então, coesão é isso. Coerência é a lógica interna da mensagem. Eu até peguei um texto, deixa eu ver se eu mostro aqui, que mostra o problema de coesão e coerência num texto. Esse aqui é na época que eu trabalhava com a Kátia Damasceno, e uma copywriter que a gente contratou fez esse texto. E ela me mandou, e ela não conseguia ver que o texto era ruim. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que o texto é ruim, e vão entender o porquê que um texto sem coesão e coerência é ruim. Esse arquivo aqui de swipe file, ele é disponível lá no meu curso de copy, Light Copy. Eu analiso lá centenas de copies para vocês que forem alunos do Light Copy. Só clicar no link aqui abaixo, quem não é, só clicar no link abaixo e comprar, quem quiser aperfeiçoar muito em copy. Beleza? Mas vamos ler. Esse aqui era para vender um curso de pompoarismo lá, era um convite para um lançamento da Caixa. O assunto era, te roubaram de novo. Beleza? Aí vem, algumas pessoas podem estar te roubando e você não sabe. Ou quando sabe, acaba aceitando isso. Beleza, eu entendi que ela fez uma antecipação aqui, uma curiosidade.
Apesar de estar meio ruim, na minha opinião, porque eu não entendi, não trouxe tão o que me roubar, ficou um pouco solto demais, mas até aí eu ainda aceito. Aí do nada ela bota, entra ano, sai ano, você está com as mesmas queixas. Aquela vidinha sexual, bem mais ou menos, sem desejo, sem paixão, sem aquele. O que diabo tem a ver com as calças? O que isso aqui tem a ver com a abertura do roubo e com o título? Do nada, ela já soltou a ideia de roubo. Ela abandonou a bigadinha do texto dela. Não era texto de roubo? Faz uma analogia toda sobre roubo. Quem é o ladrão? Quem é o sequestrador? Ele está roubando o que de você? Qual que é a recompensa? Como é? Quando o cara vai pagar lá o dinheiro lá, tem que pagar. Ele saiu do universo cognitivo de roubo. Eu vou usar como ideia roubo, é roubo, ela abandonou já. Zero orgasmos, não tem aquela tremedeira nas pernas, toda vez é um grande perda de tempo. Tem coisa pior do que se sentir que seu tempo foi roubado de você. Cara, olha a relação. Ela pegou uma grande perda de tempo, o que roubaram foi o tempo. Cara, roubou o tempo. O que tem a ver? Essa foi a saída dela. Ela fez tudo isso para falar que roubou o tempo. Não é coerente, nem coeso. É confuso. Essa pessoa, ela não criou uma organização lógica da narrativa dela. Né? Então, não está coeso. Se sentir roubada, pode ser tanto quanto aquele parceiro de anos, quanto com o ficante. Nossa, aí crush, nada a ver. Ela não sabe com o público que ela está falando. Esse público tem 50 anos, chama crush, usa a palavra ficante. O público da Caixa tem 45 anos. Não tem coesão, não tem coerência, não tem nada a ver com a narrativa, com o que a Kátia usa normalmente, não tem coerência com a identidade do comunicador da Kátia. Você se arruma todinho, passa aquele perfume matador, mas a sensação é sempre a mesma. Sozinho eu me sentiria muito mais prazer. O que isso tem a ver com roubo? É uma pessoa que sabe escrever o português correto, mas não passaria no Enem. Isso aqui é a prova do Enem, coesão e coerência. Então é um texto perdido, né? Completamente perdido. Então, um texto meu que tem coesão e coerência, aquele meu texto do o custo de vida tá caro. O custo de vida tá caro. Aí como é que eu dou coerência ou deixo com light copy, né? Eu falo, vamos ver se o custo de vida tá caro? Vamos no cinema? Quanto custa um cinema, uma pipoca? Eu tô ainda na mesma ideia. Cara, você vai comer um cinema com uma pipoca, um negocinho, você vai gastar R$ 200, você e sua esposa. No mínimo. Se tiver um motelzinho depois, vai para 600, 700. Vamos botar aqui só 200, mais um jantar, 250, vai. Você tem um mínimo de lazer uma vez por semana, vai dar R$ 2.000 por mês. Você que ganha 5, cara, você não tem direito nem a lazer de qualidade baixa. E aí eu provo, vamos ver o quanto que é o restaurante. Aí eu mostro o valor do restaurante na minha narrativa. Aí eu continuo na minha narrativa. Eu vou falar o seguinte, quais são as saídas? A saída 1 é continuar com pouco que a vida tem para te oferecer, com pouco tempo, pouco dinheiro, na verdade, né? Para curtir, pouco dinheiro para ir para o cinema, para viajar, para conhecer bons restaurantes, para levar os filhos para bons passeios, comprar bons brinquedos, boas roupas. Um jeito é abrir mão disso, consumir menos. O outro jeito é se endividar, que é o que a maior parte dos brasileiros faz. Se endivida. Bota mais para frente, depois você resolve. Continua consumindo. 70% dos brasileiros estão endividados. Então só tem esses dois jeitos. Ou você consome menos, ou você tem um terceiro jeito, que é ganhar mais. De todos os jeitos, eu acho que o melhor de todos é o ganhar mais. O cara vai concordando comigo. Mas o meu texto é interconectado. Aí eu pego e falo, de ganhar mais eu entendo. Eu acho que o melhor jeito para ganhar mais é produtos digitais, porque ele não está atrelado ao seu tempo. Então você pode ganhar muito mais do que o seu tempo só tem 24 horas. A quantidade de brasileiros são 100 milhões. O que acha que é melhor vender? Para 100 milhões de brasileiros, 200 milhões de brasileiros? Ou 8 horas do seu dia?
Então você consegue ganhar escala, entender coisas que não dependem do seu tempo. Se você quiser aprender isso, conheça o Veda Todo Santo Dia. É um texto com coesão e coerência, né? Então pensem sempre na lógica do texto, né? De novo, simplicidade pode ser entendido com simplicidade, o poder de ser entendido. Simplicidade não é mediocridade, é maturidade. Quem domina um assunto explica fácil. Quem complica geralmente entende o próprio pensamento. Não entender o próprio pensamento. Simplicidade é a ponte entre a sua ideia e o entendimento do outro. É dar exemplo simples, né? Em que qualquer um consegue entender. Eu vou dar um exemplo de uma copy com simplicidade. Eu precisava vender o meu curso de copy. O meu copywriter lá, cara, o bicho estava fazendo essa novela aqui, ó. Esse texto foi o texto reprovado, tá? 90% do mercado ignora isso. 1% utilizam, 1% dos que utilizam dominam o mercado. O núcleo de qualquer copy existe uma premissa. Se a premissa for forte, as pessoas terão justificativa boa para agir e comprar seu produto. Se a premissa for fraca, essa justificativa vai ser fraca e ninguém vai comprar. O problema com 99% dos copies do mercado hoje é que as pessoas não se preocupam em utilizar premissas fortes. Pelo contrário, elas vão direto para promessas. O resultado são copies que você está careca de passar na sua tela. Copies apelativas, repetitivas. E copy chata da porra essa aqui, né? Ele fala que tem que ter uma premissa forte, mas ele não tem premissa forte. Qual a premissa aqui? Ela não tem lógica, não tem coerência. E o principal, ela complica demais. Até o cara entender isso aqui em formato de texto, não tem exemplo, não tem história, não tem analogia. O melhor jeito dele mostrar é: olhe essa copy com promessas. Aí bota uma puta promessa, mais ou menos. Olha essa copy com premissas. Aí bota uma premissa, uma copy boa de premissas. Qual você acha que é melhor? Qual você sabe fazer? Você já sabe o que tem que fazer. Pronto, tá aqui agora. Essa minha é simples. Eu fiz uma dessas simples. A nova versão dessa foi assim. Olha, isso aqui foi a maior taxa de clique que eu já tive na história dos meus lançamentos, tá? Vou dar para vocês aqui. Então eu saí disso aqui, que era um texto meio falando mais do mesmo, que todo mundo fala, grande, longo e confuso, para isso aqui. Assunto: aula de copy de graça. Para o meu público isso é extremamente relevante, né? Em vez de pensar, cara, aula de copy de graça. Preview texto, domingo às 20 horas. Cara, o que eu precisava? Avisar para as pessoas que eu tenho aula de copy. Aula de copy de premissas. Live domingo, dia 13, 20 horas, no meu Instagram. Fique aqui para receber a notificação. Esse e-mail foi curto, porque eu estou guardando tudo que eu sei de copy para gastar no domingo. Cara, acabou. Para o meu público, para a situação, para o momento do lançamento. Isso aqui era aula pré-abertura. Já tido CPL 1, 2, 3. Para que eu ia ficar falando isso aqui tudo que o cara já deve ter visto no texto de uma maneira muito melhor? O que eu quero? Que ele vá lá e clique para ver a aula. Clique aí depois dessa história toda de falar disso, de falar um monte de baboseira, ele vai e convida para aula. O cara nem sabe que tem aula. Ele vai embora na metade desse texto aqui, ele não fica com vontade de ir na aula. Aqui ele está ansiosíssimo pela aula e ele entendeu que tem aula. Lembro desse e-mail, foi muito esperto, alguém botou. Você vê, o e-mail foi memorável ao ponto da pessoa lembrar. Cara, esse e-mail eu lembro. Então, cuidado para você não ser confuso, né? É igual aquele pessoal que às vezes eu vou nos podcasts e aí fica o pessoal falando assim, né? Tô na mesa com outra pessoa. Porque você pega o track branding, não sei o quê. Fala tanto termo em inglês e técnico que 90% da audiência não entende nada. Aí eu vou lá e falo, gente, CTA, que ele falou, é o seguinte, é pedir pro cara, seja pidão. Olha como é que eu uso a linguagem do povo comum. E eu sei que tô falando do povo comum, né? CTA é o pidão. Lembra do seu amigo pidão, ele pedia sempre. Você não tem um amigo pidão? Você não pode comer alguma coisa que ele pergunta, o que você está comendo aí? Você tem que ser igual ao seu amigo pidão no seu anúncio. Ao final do seu anúncio, você tem que pedir alguma coisa. É simples, todo mundo entendeu. Agora, muito importante, call to action, claro. Porque é muito bom quando você é clear. Pô, tu não tá sendo clear porra nenhuma, tu tá sendo confuso, tá atrapalhando, né? Então, fica aí para vocês. Coesão, coerência, simplicidade. Falar. Uma coisa que eu vou passar para vocês aqui, que eu acho que é a melhor dica dessa aula inteira. A maior parte das vezes que eu faço mentoria com algum aluno, principalmente quando é presencial, eu vou e começo a conversar com a pessoa.
Eu olho a primeira página dela. Aí a página dela tá daquelas. Ajudo as pessoas da maneira Mother com os 4Ps M3 a conseguirem a performance, um puta texto assim. Aí, normalmente eu falo assim, cara, não entendi direito. Como é que funciona o teu negócio mesmo? Aí o cara pega, não, porque quando vem, não sei o quê. E aí ele explica, como se ele estivesse falando comigo mesmo. Aí eu pego e falo assim, cara, eu tô com um cloud aqui. Essa é a sua melhor cópia. É quando você tá falando de verdade o que é o negócio. É quando você tá tipo assim, é isso, cara, ó. É igual o meu, cara, produto digital. Tu vai vender um negócio que você não precisa entregar. Fisicamente falando, então não tem custo. Então, quando eu falo isso, o cara entende. Agora, quando os caras, porque o produto digital, o preço de entrada e produção de uma empresa com tantos por cento, a margem é EBITDA. Ninguém sabe o que é EBITDA, não, porra. Fala, tu vai vender vento. O que é vento? É vento, cara, é vento. É onda. Que eu tô vendendo para vocês não me tem custo. Tá muito louco, né? E aí a pessoa entende isso. Então, basicamente, aqui tem o que eu acredito que vai deixar vocês entenderem mais a copy de vocês. Ela precisa seguir aqui a citação do Blaine Warren, cumprir essas coisas aqui, né? Os 3 elementos, lembrar que é lógica, emoção e credibilidade. Pensar aí nos gatilhos mentais e saber, né, que as principais emoções são medo e ganância. Suas cópias vão ser melhores se vocês, ao longo do tempo, lembrarem dessa aula aqui. Tá? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E vamos para a próxima aula. A próxima aula vai ser. Essa foi a única aula do curso mais conceitual. A próxima, brother, é só mão na massa. Cloud é uma coisa que grava o texto, tá? Tudo que eu tô falando, eu boto no meu celular e ele grava exatamente o que eu falei. Aí ele pega aquele texto que ela falou com naturalidade, no momento de flow, e aí ela usa no texto dela planejado depois. Beleza?